Olá pessoal, aqui é o Nelson Davis quem fala, sejam todos bem-vindos ao canal Falando de Guerra. É muito importante que, se você gostar desse vídeo, você curta, compartilhe e também se inscreva em nosso canal. Não deixe de ativar o sininho da notificação. Essa semana, mais precisamente ontem quarta e hoje quinta-feira, o presidente americano Donald Trump esteve reunido com membros representantes da OTAN. Donald Trump, que veio para essa reunião insatisfeito, especialmente com a Alemanha, ao qual ele quer que o país gaste mais na área da defesa. Aliás, Alemanha e Estados Unidos não vêm se entendendo há algum tempo, principalmente depois que Donald Trump anunciou medidas protecionistas no comércio entre Estados Unidos e seus principais aliados europeus. Durante a cúpula do G7 tem uma foto que mostra bem o momento de tensão entre os Estados Unidos e seus principais aliados, onde Angela Merkel, cercado de vários líderes, parecem encurralar Donald Trump. O presidente americano ainda criticou a Alemanha, dizendo que é prisioneira da Rússia por depender do gás russo. A chanceler Angela Merkel respondeu que sabe bem o que é viver sob a ocupação russa, uma alusão ao fato de ter vivido na ex-Alemanha Oriental. Não foi a única rixa entre os dois. Em diversas ocasiões, Trump criticou a política imigratória alemã de portas abertas. No ano passado, ele criticou a Alemanha pelo superávit comercial e o nível de gastos militares, enquanto Merkel questionou a confiabilidade dos Estados Unidos como aliado. Após a reunião de hoje, na saída das conversas, Trump descreveu o episódio a jornalistas como uma vitória pessoal. Eu disse que ficaria bastante infeliz se eles não se comprometessem mais, afirmou ele sobre os gastos de defesa. O presidente americano afirmou à imprensa que os aliados na OTAN concordaram em acelerar seus investimentos. Outras delegações, no entanto, negaram ter feito qualquer promessa nesse sentido. A chanceler alemã Angela Merkel apenas classificou a conversa como intensas. Os Estados Unidos, tradicionalmente, pedem que os aliados europeus incrementem seu investimento em defesa e cheguem até um patamar mínimo de 2% do PIB. A Alemanha hoje só gasta 1,2%. Mas nessa quarta-feira, Trump passou a sugerir inesperadamente que o investimento chegue a 4%. Diplomatas presentes no encontro, ouvidos pelas agências de notícias, dizem que ele também exige que essas metas sejam cumpridas rapidamente, 2% até o fim do ano e 4% até 2024. Esses aumentos nos gastos de defesa, no entanto, são considerados inviáveis pelos governos europeus. Em primeiro lugar, por limitações econômicas, mas também pela resistência dos eleitores. Mesmo para os Estados Unidos, que gastam hoje 3,5% do PIB, ou seja, menos do que a nova meta do seu governo. Pois é, pessoal, como vocês podem ver, Donald Trump saiu cantando vitória, mas não é isso o que realmente ocorre. As tensões ainda existem entre ele e seus aliados. Mas afinal de contas, para que ainda existe a OTAN? Para quem não sabe, a OTAN surgiu logo no final da Segunda Guerra Mundial, com o intuito de conter o avanço soviético. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, teve início a Guerra Fria, um conflito ideológico entre Estados Unidos e a União Soviética. Cada superpotência visava proteger seus regimes políticos e ideológicos e expandir a área de influência.
Sendo assim, alguns tratados e alianças internacionais foram estabelecidos por esses países, como por exemplo a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, que foi especificamente criada no ano de 1949. No início da sua criação, a OTAN era formada apenas por países ocidentais e capitalistas, tendo os Estados Unidos como principal líder. Essa organização tinha como principal objetivo inibir o avanço do bloco socialista no continente europeu, fornecendo apoio militar para as nações integrantes da OTAN. Como resposta à criação da OTAN, os países socialistas criaram em 1955 o Pacto de Varsóvia, cujo objetivo era o mesmo da OTAN. No entanto, era composto por países socialistas. Contudo, a dissolução da União Soviética provocou o fim do Pacto de Varsóvia em 1991, fato que fortaleceu ainda mais a OTAN, que expandiu a sua zona de influência e passou a atrair países do leste europeu, tais como a República Tcheca, Hungria, Polônia, Bulgária, Romênia, Eslováquia, entre outros. Como vocês podem ver, pessoal, com o fim da União Soviética e do Pacto de Varsóvia, um leque de poder foi deixado para trás e foi ocupado pela OTAN. Literalmente, a OTAN está à beira da fronteira com a Rússia. Na verdade, a OTAN representa mais uma ameaça para a Rússia do que a Rússia para a OTAN, pois é a OTAN que está às fronteiras da Rússia. Literalmente, vários grupos de batalhas estão instalados em países que faziam parte da antiga União Soviética e países que eram membros do Pacto de Varsóvia. Mas, como eu disse agora há pouco, a criação da OTAN foi para conter o avanço soviético. Essa era a sua principal finalidade. Mas com o fim da União Soviética, o que representa hoje a OTAN? Por que ela ainda se faz necessária? E quem hoje é o inimigo da OTAN? Por incrível que pareça, a OTAN ainda continua tendo como principal inimigo a Rússia. Mas pelo que vimos, a OTAN parece fadada a um racha, pois a Alemanha não está contente com a aliança. A Turquia já se mostrou insatisfeita. A francesa Marine Le Pen até sugeriu que a Rússia fizesse parte da OTAN. Para quem não sabe, Marine Le Pen concorreu com Emmanuel Macron à presidência da França. Obviamente que interesses financeiros estão por trás dessa aliança. O gás russo incomoda e muito os Estados Unidos, que não querem que a Alemanha compre o gás da Rússia. Parece que o inimigo de 7 cabeças, de chifre e rabo que a Rússia representa para os Estados Unidos não é o mesmo que seus aliados europeus enxergam. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Falando de guerra.